Amém. Bom dia. Paz de Jesus no teu coração, no meu. Foi uma bênção, foi muito bom ter ouvido o pastor aqui antes. Os louvores, a gente fica até pequeno aqui, né? Mas é o melhor lugar para estar, né? Encolhidinho no Senhor. E eu queria conversar com você nessa manhã. Mas antes eu queria dizer de onde eu venho, né? Ou de onde eu participo. Eu participo de uma igreja lá na Taquara, metodista, ortodoxa de lá, da Taquara. A minha esposa está ali, minha filhinha. Nós estamos um pouco gripados, mas Deus, como o pastor falou, a gente também está quebrado aí, né? Queria dizer que é uma honra estar aqui, um prazer, e dizer que nesses poucos minutos que eu vou ler a palavra, e a gente vai falar sobre a palavra, fique atento, porque eu não vou falar nada de novo. O que eu vou falar é velho, está na Bíblia há muito tempo, mas eu creio que o Espírito Santo quer falar conosco nessa manhã. Pode pegar a tua Bíblia e, se você está com a Bíblia aí, no segundo livro da Bíblia, em Êxodo. Só me arrumar aqui. Êxodo, capítulo 3. Eu queria conversar com você sobre essa palavra consolo. Queria conversar com você sobre ser consolado, porque nós somos hoje muito animados a consolar, mas muitas vezes tentamos dar alguma coisa que não estamos recebendo também. Às vezes você trabalha muito. Eu estou aqui, por exemplo, hoje, e eu trabalho numa empresa, além de tentar pastorear, me esforçar para pastorear uma igreja. Então eu me divido um pouco, sou cristão no meu trabalho, mas também sou um gestor lá. Então você acaba trabalhando muito para os homens, trabalhando muito para o Senhor, e a gente vai servindo, amando. Como o pastor falou, segunda-feira é um desafio, é mesmo. Para um pastor, então, que sábado, domingo, correria. Segunda, para um líder que trabalha aqui como vocês, que sei que aqui tem pessoas que Deus está confiando muita coisa. Então, eu estou aqui hoje, por exemplo, de licença do meu trabalho, essa manhã. E eu acredito que muitos estejam aqui, de repente, deveriam estar na faculdade, deveriam estar trabalhando. Então, você está aqui aguardando receber, ouvir alguma coisa. E eu queria te dizer que você precisa sim, meu irmão. Que eu preciso muito. Eu preciso muito estar ligado. Eu preciso muito me relacionar. Eu preciso muito ser consolado pelo Senhor. Moisés era um homem totalmente consolado pelo Senhor. E a gente para pensar, hoje qual é o nosso maior desafio, né? Nosso maior desafio é se relacionar com Deus, meu irmão. Aí você fala, pô, Leandro, mas a gente está o tempo inteiro tentando isso. Será que estamos? Estou falando de relacionamento, estou falando de ouvir o Senhor. Aí você vai falar para mim, como eu muitas vezes falo para Deus, Senhor, eu trabalho tanto, Senhor. E eu tenho só esse tempinho aqui, às vezes eu tenho esse tempo, e esse tempo muitas vezes me escapa. E eu queria te dar uma notícia que eu tenho recebido, eu preciso dar o meu jeito. Eu preciso me relacionar com Deus, senão eu vou ser um vaso vazio. Eu vou ser alguém desolado, sem consolo, porque o melhor consolo vem dele. Moisés era um homem ocupado? Muito, né, irmãos? Ele cuidava de mais ou menos 2 milhões de pessoas antes de Jetro aconselhar ele.
eu sou muito menos ocupado do que Moisés. E Moisés, mesmo assim, tinha tempo para ouvir o Senhor, se relacionar com o Senhor. Então nós não temos desculpas para não nos relacionarmos, porque se um homem muito mais ocupado do que o Leandro, muito mais tarefado do que o Leandro, cuidando de um povo, na correria, ele parava para ser consolado, para ser ministrado, direcionado. Eu quero me colocar na brecha da palavra que eu ouvi agora, do pastor. E eu quero sair daqui falando de um Deus que eu convivo, falando de um Deus que eu me relaciono, falando de um Deus que, mesmo que eu cuide de 2 pessoas, de 1 ou de 2 milhões, eu tenho tempo para parar e ouvir a sua voz. E isso a gente tem estudado tão pouco, né? A gente tem, faz. E eu também estou nessa balada, irmão. Eu faço cá, faço lá, e a gente vai nessa, mas quando eu paro, eu só escuto de Deus assim: meu filho, para um pouco, me escuta um pouquinho. Eu queria ler com você de alguém que foi consolado. Quero falar com você sobre alguém, nos minutos que eu tenho, alguém que foi consolado por Deus. Quando o homem não tentou consolar, foi consolado. No Êxodo capítulo 3, versículo 7, eu vou ler 2 textos e esse eu só vou passar. Diz assim: disse o Senhor, Deus estava conversando com Moisés, né? De fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Êxodo capítulo 3, versículo 7. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo, por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-lo daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura. Amém. Eu li esse texto aqui para contextualizar sobre alguém que nós vamos falar. Aqui, quando você lê, quando eu leio, a gente de cara percebe algumas características do Deus que quer nos animar, nos consolar, que quer falar com a gente, porque às vezes a gente está aqui e a gente está passando por várias situações adversas. E a gente está aqui, só Deus sabe como a gente está aqui. Só Deus sabe como está o nosso coração. E assim era o papo de Deus com Moisés. Era sobre alguém, era sobre um povo que era isolado, era um povo que há muito tempo não recebia do consolo do Pai, era de um povo que há muito tempo não recebia carinho, amor, e aí entra em todas as áreas que o pastor falou: alimento, libertação, alguém que você pode liberar e libertar. Mas Deus falou algumas coisas interessantes para Moisés. Ele diz assim: Moisés, de fato tenho visto. Primeiro ponto, o Deus que você caminha, que habita com você, é um Deus que vê. Leandro, eu sei disso, amém. Mas eu quero te trazer memória nessa manhã hoje. Alguém que você anda, o Deus que você anda, é um Deus que te vê. Ele te vê. Ele diz para Moisés também: sobre o meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor. Um Deus que ouve. Então nós temos um Deus que vê e um Deus que ouve. Ouve o quê? Aqui no contexto, ele de repente não ouvia nem a voz do povo, porque era tanta chibata, era tanta surra, que de repente ele escutava o barulho do chicote descendo. Às vezes a gente está numa situação, meu irmão, que a gente não sei nem falar nada. A gente só está apanhando, levando da vida, da cultura, da sociedade. Mas Deus está escutando. Nós temos um Deus que vê e um Deus que ouve. Talvez a tua situação ou de alguém que está ao teu redor. E às vezes parece que não, né? Mas Ele ouve e vê. Nós temos um Deus que também conhece. Eu sei o quanto eles, Deus fala. Ele sabe o quanto
aquele povo estava sofrendo. Ele sabia. Porque como eu sei que o Tiago está sofrendo, como eu sei que a minha esposa está sofrendo, quando eu conheço, quando eu ando no meio deles. Então, para consolar e ser consolado, eu preciso andar, eu preciso conhecer. Assim Deus olhava para o seu povo. Além de conhecer, ele diz assim no versículo 8, por isso desci para livrá-los. Irmãos, essa parte é tão bacaninha. Ele diz, eu desci para livrá-los. É um Deus que sai da sua posição e vai salvar um povo totalmente escravizado. Ele é alguém que sai da posição e vai lá no quarto do Leandro e se comunica e se relaciona com um ser tão pequeno, tão pecador. Ele é alguém que sai da sua posição e conversa. Ele é alguém que sai da sua posição e liberta. Ele liberta aquele povo, ele vive nos libertando diariamente. Então, Deus que vê, que ouve, que liberta, esse é o caráter do nosso Deus. Alguém que nos conhece, que anda conosco. E ele diz no último versículo que eu li, ele fala sobre terra boa, vasta. E eu queria terminar essa partezinha aqui dizendo que o Deus que você e que eu conhecemos, ele é um Deus que traz dignidade. Israel era um povo sem dignidade, meu irmão. Como o pastor falou, existem muitas pessoas ao nosso redor que só estão querendo viver debaixo de uma dignidade, debaixo de um consolo, debaixo de um amor. E a gente está pegando o pão e jogando no peito do camarada. A gente está pegando um prato de comida e jogando no peito, enquanto a gente tem que chegar e sentar e comer o pão com um amigo mendigo, como ele citou. Eu tenho tido experiência desse nível, assim, também, de olhar e parar de jogar o pão no peito do camarada. Toma o pão aí, toma a sopa aí. Não, meu amado. Deus quer trazer dignidade. Quando ele fala sobre uma terra vasta, Deus estava querendo animar para Moisés, eu vou levar esse povo, eu vou levar esse grupo, eu vou te levar a me conhecer, a me ouvir e me ver, e ainda vou te dar dignidade. Ainda vou te trazer para você andar em grupo. Você que vive na chibata, esse povo que vive na chibata, Moisés, ele vai andar livre, e ele vai olhar para uma terra, e ele vai ter o que plantar e o que colher, e ele vai ser digno. Então a gente está entendendo aqui, e eu estou entendendo, que Deus vê, ouve, conhece, desce, liberta e traz dignidade. Amém até aqui? Então, em cima disso, eu queria falar sobre uma mulher que vocês já escutaram também, mas que a história dela mexe bastante comigo e eu acho que vale a pena a gente conversar. Gênesis 16. No versículo 1. Diz assim a história. Ora, Gênesis 16, versículo 1. Volta só um pouquinho. Ora, Saraí, mulher de Abraão, no caso, não lhe dera nenhum filho, como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abraão, já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva ou a minha escrava, talvez eu possa formar família por meio dela. Abraão atendeu a proposta de Sara. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abraão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Saraí, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia Agar. Ele possuiu Agar
e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abraão: caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços e agora que ela sabe que engravidou, despreza-me. Que o Senhor seja o juiz entre mim e você. Respondeu Abraão a Sarai: sua serva está em suas mãos. Faça com ela o que achar melhor. Então Sarai tanto maltratou Agar. Repete comigo. Então Sarai tanto maltratou Agar que esta acabou fugindo. Tá aí, meu irmão. Tá aí uma historinha bem bacana para a gente conversar. A gente tem um cenário aqui onde existem 3 personagens claros aqui: Abraão, Sara e Agar. A gente está falando sobre consolo. Eu comecei falando sobre consolo, estou falando sobre dignidade. E aqui nesse texto, e eu não quero que você saia daqui pensando mal de Sara, tá? Antes de eu terminar, Sara é uma mulher de Deus. Mas nós vamos falar um pouco sobre essa situação aqui, desse cenário. Abraão era o escolhido. Foi o camarada que Deus chegou e Deus falou: ó, sai da tua terra, meu amigão. Sabe, larga a tua parentela, vai para tal lugar e eu vou te mostrar. Vai andando, vai indo. E com ele estava Sara, e estava Agar, e estava o sobrinho. Só que a gente está falando sobre dignidade, sobre consolo, sobre se estabelecer debaixo de um amor celestial, debaixo de um amor que só pode vir de Deus. E a gente olha para um casal que foi chamado por Deus. E a gente vê uma mulher numa situação tão diferente. Abraão precisava ter um filho. E a gente sabe bem disso. Sara precisava ser mãe. Mas Agar não precisava ser nada. A gente sabe o final da história, tudo. Até hoje ecoa pela eternidade essa falha. Mas Agar aqui, nessa historinha aqui, ela não precisava participar de nada. Eu estou falando de gente, eu estou falando de Abraão, de Sara, de gente que ouvia a voz de Deus. Eu estou falando de gente que andava com Deus. Eu estou falando de gente que no desespero pega um ser humano, porque Agar, por mais que a gente leia e releia, às vezes a gente passa batido. Agar era um ser humano. Agar, no contexto cultural, ela poderia ser uma escrava, mas ela era um ser humano. E aí a gente olha Sara olhando para aquela mulher e falando assim: já que o nosso Deus não me deu, cerrou meu ventre, então toma ela aí, faz um filho com ela. Eu estou falando de um cenário, de um povo, de um grupo que caminhava para a vontade de Deus e que pega uma pessoa com características como foi citado aqui pelo Tiago, pelo vídeo, pelo pastor, que estava no seu canto, escravizada por homens e mulheres de Deus, e não satisfeito com essa escravidão, ela joga nos peitos de Abraão e fala: vai, e a Bíblia fala que ele aceita a proposta. E aí, meu irmão, lendo esse texto, a gente começa, e eu comecei a entender
como Deus é amoroso, como Deus Ele é muito, muito melhor do que eu. Eu realmente preciso muito entender o Senhor, cada dia mais, porque Sara entregou, Abraão foi lá, consumou, a mulher engravida, fica lá seus 9 meses, tem um filho, e aí a gente se apega ao olhar de Agar, né? Ela olhou com desprezo. Meu irmão, você imagina, você que vive carregando as bolsas, carregando as malas, servindo tua senhora, sendo escorraçada, de repente você gerou alguém, você teve o prazer, a honra, a graça de nada. Deitou com um homem que nem conhecia. Deitou com um homem que ela conhecia de talvez nem chegar perto, assim, tinha que ficar mais longe do que eu todo pastor aqui. Ela teve que deitar com alguém que a Bíblia não relata qual era o sentimento dela, porque a gente tem a impressão que ela estava feliz. A Bíblia não diz que ela estava feliz. E você que é mulher sabe mais do que eu estou dizendo. Você imagina, você que é casada, né? Teu marido se esforça, se arruma, toma um banhozinho, e você ainda às vezes reclama. Você imagina um camarada que ela não sabe nem como é que o cara se veste, o que ele faz da vida dele, vai deitar com ele. Não, vai deitar. É assim, não é assim não. Vai, meu amor, vai Agar lá, minha princesa, vai deitar com Abraão. Foi assim, não, minha filha. Vai, senão o couro come. Vai deitar. Escravizada, meu irmão, por homens e mulheres de Deus. E aí, ela teve que ir. E essa mulher engravida. E de repente, num auge de de repente olhou ali, sabe, poxa, estou sendo digna de gerar alguém, e de repente gerou mesmo um desprezo no coração dela. Possível isso. Foi o necessário para a escolhida do Senhor vir e... Abraão, tá dando não. Essa mulher tá me olhando torto. Não dá. Aí, gente, eu fico lendo esse texto, eu fico doido. A Bíblia, e você leu comigo, você repetiu, que ela maltratou tanto Agar, tanto. Gente, você imagina, você está no meio de um lugar onde não tem muita coisa, não tem muito alimento, você está ali, para a Bíblia dizer, para a palavra levantar, exclamar isso, que ela foi tão maltratada que acabou fugindo, quer dizer, brotou no coração dela, tão desolada, tão sem consolo, tão sem companhia, tão sozinha, tão sem amor. Porque por mais que esteja brabo, você tem um filho, que é teu, era dela, de maior era dela. E ela decide, fugir. Que tipo de maltrato era esse, meu irmão? Eu não sei te dizer. Mas para fazer eu fugir de um lugar onde eu estou ali crescendo, estou ali trabalhando, pelo menos eu estou me alimentando, convivendo, fiz talvez alguns amigos ali, é porque realmente ela estava sendo escorraçada. E Agar foge. E aí começa um calvário para Agar que é terrível, terrível. Porque ela começa a caminhar para o deserto, né? No versículo 9, a gente pode ler, diz, versículo 7, né? O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur. Perguntou-lhe Agar, servo de Saraí, de onde você vem? Para onde você vai? Aí você pula para o 9, né?
Disse-lhe então o anjo do Senhor: volte a sua senhora e sujeite-se a ela. Disse mais o anjo: multiplicarei também o seu descendente, que ninguém os poderá contar. Versículo 13. Então foi o nome que ela deu ao Senhor que lhe havia falado: tu és o Deus que me vê. Estou olhando assim rapidamente porque ia ficar muito cansativo ler tudo. H, ela sai desesperada porque não aguenta mais, é muito maltrato, é muita desolação, é muita tristeza, é muita humilhação, é muita marca, talvez marca de infância, talvez pancada na infância, aí se torna escrava, era o melhor emprego que ela tinha arrumado, e de repente no emprego ela toma, e ela está indo para o deserto, meu irmão. Está indo para a morte. E aí, se a gente parar para olhar quem ficou, Abraão e Sara eram homens de Deus, eram mulheres que eram escolhidas por Deus. Ninguém discorda disso. Mas, lendo esse texto, depois você pode ler ele todo, Deus não concordou, não concordava, não só com a atitude, porque a gente pensa assim, Deus, ele só queria que Sara aguentasse firme, Abraão, porque o certo era sair do ventre de Sara, porque Ismael não foi gerado pelo ventre de Sara. Deus é muito maior do que isso. Deus é muito mais amoroso do que só esse amor pequenininho que a gente costuma ouvir. Deus é muito mais consolador do que eu e você temos a impressão que Ele é, ou do que Ele seja. Deus vai atrás de Agar aqui no texto. A Bíblia fala que Ele, como a gente canta aqui, né, que com seu amor furioso, né, Deus vai, aqui é um dos textos que contextualiza isso. Ele vai atrás de na época, uma escrava, uma rejeitada, uma à margem, uma desolada, uma sem consolo. E ele vai atrás dessa mulher. A Bíblia fala aqui que ele vai atrás dela. Que ele chega nela e ele pergunta para ela por que ela estava fazendo aquilo. E aí você começa a pensar comigo no seguinte: Abraão ouvia a voz de Deus, amém? Agar ouvia a voz de Deus? Não ouvia. Até aqui, ela o conhecia, é como muitas vezes a gente conhece. Poxa, Deus fala com João, Deus, né, fala tão intimamente com a Rafaela, com a Maria. Tão impressionante isso, né? E a gente muitas vezes está desolado mesmo. Mas como Deus fez com Agar, meu irmão, Deus faz com a gente. Parece que a gente está vivendo ali do tempo inteiro de relacionamento de Abraão com Deus. Mas chega uma hora que Deus vai ao encontro de Agar. E glória a Deus por isso. Porque Agar, ela começa a receber algo que muitas vezes a gente não para receber. Ela começa a receber consolo. Muito mais do que a fonte que ele oferece para ela. E a resposta falando: volta, minha filha, volta para lá, que é melhor lá do que onde você está, porque aí aqui você vai morrer. Ele dá na mão dela assim, consolo. Recebe o meu consolo, minha filha. Você reparou no nome que ela dá no lugar? O nome que ela dá ao Senhor que ela conhece? O Deus que vê. Eu li no começo que Deus é um Deus que vê, que ouve. Ela fala no versículo 13. Este foi o nome que ela, Agar, deu ao Senhor que lhe havia falado: tu és o Deus que me vê. É tremendo, é muito bacana entender isso. Entender que Deus não vê só os cheirosos. Que Deus não vê. E eu não estou falando, gente, sinceramente, eu não estou falando nem do levanta e anda, sabe? Eu estou falando do que tem que começar aqui.
Eu estou falando que tem que começar aqui. Para eu levantar, para eu ter a intenção e o desejo e a atitude de oferecer um levanta e anda, eu preciso começar aqui. Eu preciso receber esse Deus que Agar recebeu aqui. Mas não como Senhor e Salvador só, mas como Consolador. Como alguém que chega e fala aqui, ó, para onde você está indo, Agar? Eu estou aqui, eu estou vendo. Eu não concordo com o que Sara está fazendo. O que ela está fazendo não tem a ver com o meu caráter. O que você está sofrendo não era plano meu, foi plano dela. Mas eu vou refazer, eu vou reconstruir o cenário, eu vou recomeçar a sua história. Eu vou te dar dignidade. Eu estou te dando aqui uma palavra que o teu filho vai multiplicar. E essa palavra eu só entreguei para Abraão. Lá atrás, Abraão. O que Deus fala para Abraão? Você não vai conseguir contar, filhão. O que ele diz para Agar? Tu não vai conseguir contar, filhona. Teu filho, ó, dignidade. Deus é muito maior do que a gente pensa, gente. Deus ama muito mais profundo do que a gente imagina. Ele vai muito mais fundo do que a gente tem noção. Ele faz de Abraão, mas ele faz de Agar. Ele faz para Agar a mesma promessa. Porque Deus não faz acepção, como a gente já ouviu milhões de vezes. Mas a gente se comporta milhões de vezes diferente do que a gente escuta. A gente pensa milhões de vezes diferente do que a gente escuta. Mas Deus, graças a Deus, Ele não muda. Ele é honesto. Ele tem caráter. Ele ama Abraão, mas Ele ama Agar. Ele ama o seu líder, mas Ele te ama também. Ele usa o teu líder, mas Ele te usa também. Talvez o teu líder esteja muito mais desolado do que você. Talvez você esteja ouvindo muito mais a voz de quem está te guiando do que o teu próprio líder. Então tenha misericórdia, porque Abraão era líder de Agar, mas estava ouvindo naquele momento a voz de Deus menos do que Agar. Você precisa entender isso nessa manhã, meu irmão. Porque Deus não vai atrás de títulos. Deus não trabalha, a gente está ouvindo isso direto. A gente vai para o Congresso, o Congresso sempre fala sobre isso. Deus não quer títulos, realmente. Deus trabalha aqui, ó. Deus trabalha aqui. Mas tem que parar e ouvir. Porque Ele é Deus de amor. Ele começa uma história, às vezes, no deserto. Mas Ele começa. O deserto, às vezes, ali é o pior, é o lugar mais espremido que Agar podia estar. Mas Ele começa. Não sei, estou controlando aqui. Eu vou falar aqui uma coisa que eu vivi tem pouco tempo, que foi marcante, eu ainda não tinha compartilhado isso em nenhum lugar. Consolo, meu irmão, o amor de Deus é você, de fato, estar indo para uma direção de, desespero, de desolação, e Deus te restaurar, te botar novamente, como fez com H, no caminho, e continua, e ser amado. Eu, há um tempo atrás, desde que eu me converti, eu sempre trabalhei bastante em prol do reino, para que o reino se alargasse, para que as coisas de fato acontecessem. Procurei sempre conservar meu coração. Mas tem coisas que às vezes não dependem de nós, né? Tem coisas às vezes que fogem da nossa alçada. Eu sempre andei com um grande amigo que vocês não conhecem. E esse amigo sempre foi uma direção para a minha vida, assim, um camarada que me ajudava, um líder mesmo. E a gente caminhava e Deus estava fazendo grandes coisas assim nesse tempo. Só que eu comecei a ter a impressão na minha cabeça que aquele amado estava triste para baixo. Ele até conversava comigo sobre, mas para mim era só aquilo, uma tristeza temporária. Esse amigo era um dos líderes que eu tinha.
Certa vez, ele chegou para mim num culto de domingo, aquele culto, como o pastor falou, que antecede a segunda. E esse culto era um grande congresso, um congresso da família lá da igreja. Mas esses congressos são bacanas, porque a gente consegue levar uma família, aí a gente vai lá, compartilha. E esse congresso estava sobre a minha responsabilidade. E a gente foi lá para o fundo, onde a gente está tentando construir lá um espaçozinho um pouquinho maior. Ele me chama assim, Tiagão, olha para mim assim, e fala assim: Leandro, eu quero te confessar uma coisa. Aí eu, beleza, estamos juntos. Vivíamos confessando um ao outro, né? Ele fala: eu estou desistindo do evangelho. Estou largando o evangelho. E hoje é o último dia que eu estou vindo aqui. E eu queria te entregar à igreja. Meu irmão, aquilo para mim é como pegasse uma bomba assim, sabe, pastorzão? Porque primeiro, te falo de coração, nem pensei na igreja. Pensei nele. Falei, cara, e aí a conversa não parou aí, né? A gente conversou 2 dias direto, a gente se encontrando, ficamos o dia inteiro conversando, e ele duro. E eu desolado. E aí, sabe onde entrou a minha total tristeza, a tristeza plena? Foi quando ele realmente saiu da nosso último encontro e falou, e me entregou um documento, que era o documento que ele tinha, botou na mesa, não quero mais. Eu entrei em crise. Eu chorei, meu irmão. A minha esposa me conhece há mais de 13 anos. Ela nem sei se ela deveria estar falando sobre isso, mas eu estou falando porque eu sei que vai ser luz para o teu caminho. Porque a gente tem que seguir a Jesus. Mas tem que amar também por quem está caindo. E quando ele saiu da sala, eu entrei numa profunda crise. Eu chorei em voz alta, mas eu chorei tanto. Eu falei, Deus, o que está acontecendo? Na verdade, eu só falei isso e ajoelhei, chorei. Eu peguei meu carro, sabe? Entrei no carro. Numa terça-feira, a Cláudia lembra disso, com certeza. Ela vai fazer o quê? Eu falei, não sei. Entrei no carro e fui eu sei que eu moro em Caixadura, perto de Caixadura. O Tiago já foi lá em casa. Ele sabe onde eu moro. É um deserto lá, né, Tiago? Eu estou quase igual a H no deserto. Fui lá, porque eu não moro em Cascadura. Eu quis aqui amenizar, né, Tiago? Eu quis amenizar. Eu moro em Tomás Coelho, que é a margem mesmo lá. É margem, é bênção, lá é legal. Tem muito tiro, muita coisa bacana, assim. E aí, eu peguei o carro ali, mas não lembro o horário, irmão. Eu fui. E a gente vê quando a gente está sozinho, né? Porque você tem um monte de amigo, mas tem um monte de amigo que não pode ouvir o que você está vivendo. E aí eu peguei o carro e fui embora. Procurar alguém, tentando lembrar de alguém que eu pudesse, sabe? Compartilhar. E tentei achar, fui para lá, achei um amigo precioso, compartilhei, choramos, mas não adiantou de nada, sabe? Eu fui pro pão, eu fui pro joelho, meu irmão, como dizem antigamente, a gente tem que viver. Eu fui pro pó, desolado, lembrando do amigo que estava caminhando comigo há mais de 8 anos. Eu olhei assim e falei, Senhor, e agora, Pai? Perdi um orientador, tem toda uma missão pela frente. Sabe o que Deus falou para mim, meu irmão? Foi mais ou menos o que Deus falou para H aqui. O que tu está fazendo aí? Levanta, seja forte, seja corajoso. Quem te trouxe até aqui fui eu. Ele te ajudou e outros te ajudaram, mas eu sou teu Deus. Sou eu que caminho contigo. Sou eu que te sustento. Aí eu perguntei, Deus, quem vai me sustentar? Eu tenho filha. Ele falou, o de sempre. Quem te sustentou até hoje? Eu.
Eu sou teu consolador, filhão. Deus falando para mim assim, eu arrebentado. E aí os irmãos, engraçado, Tiago, porque eles chegam assim, e aí, pastorzão, agora, né, vamos bombar. Eu bombar de quê? Vamos bombar de chorar. Mas o tempo passou, irmão. E eu voltei para a missão, como H voltou. Meu coração dói quando eu lembro desse amado, claro que dói, ele está afastado. E eu sempre, quando tenho oportunidade, vou lá, abraço, sabe? Mas Deus foi meu consolo. Deus enxugou as minhas lágrimas. Deus me consolou onde nenhum homem podia me consolar. E às vezes a nossa geração está perdendo essa grande oportunidade de ouvir, de ser consolado pelo Senhor. Eu posso dizer que nesse dia eu fui consolado por Deus. E a H, ela voltou. E para a gente terminar, a H volta e a gente pensa assim, agora tá tranquilo, né? Tá bom. Eu acho que vocês sabem o que eu vou falar, mas eu vou repetir. A H, ela volta no capítulo 21. Tem uma coisa muito legal que acontece aqui. Capítulo 21, versículo 18. Desculpa, versículo 8. Capítulo 21, versículo 8. Estou terminando. O menino cresceu. Vocês estão me acompanhando até aqui? Amém? O menino cresceu e foi desmamado. Está falando de Isaac, tá? Isaac nasceu, cresceu, foi desmamado. No dia que Isaac foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Nasceu o playboy. Nasceu o playboyzão. Nasceu. Ismael nasceu, não teve nenhum bolinho com a velhinha em cima, né? Parabéns. Não teve. Mal nasceu, vamos soltar, vamos orar. Nem oração deve ter tido. Mal nasceu, a Bíblia não relata nada. Agora nasceu Isaac, meu irmão, foguete pro alto, todo mundo correndo. Nasceu o playboy. E aí, festão, comendo solto. Tum-tum. De repente, Sara, no versículo 9, diz assim, Sara, porém, viu que o filho que H, olha, gente, de novo, nossa amiga Sara aí, que H, a egípcia, dera a Abraão, estava rindo do Isaac. Coitado de Ismael, mano. Ele deu uma risada, não sei nem porquê. Ele riu lá. Ela viu que ele riu e disse a Abraão, livre-me. Olha o drama, meu irmão. Livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro como meu filho, o meu primeiro, o meu é melhor, o meu é maior, Isaac. Aí isso perturbou Abraão e tal, mas mais uma vez Abraão foi lá e entregou, né? Deus falou para Abraão, fica tranquilo que ela não vai acontecer nada, mas ele foi lá e no 14, na manhã, versículo 14, na manhã seguinte Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia de água, entregou a Agar e tendo-os colocado no ombro dela, olha só a mulher novamente, meu irmão, ela voltou, reconstruiu o cenário, não adianta. Vai embora de novo, então não serve para nada. Você é para pensar que ela voltou e de repente ela virou para Abraão e falou, Abraão, Deus falou comigo. Você é para pensar nisso? Sara, Deus falou comigo. Eu tenho que voltar, porque ela voltou, amém? A gente já está no 21. É um outro cenário. Olha como a gente às vezes ignora a voz de Deus. Deus falou com H, ela volta. E aí, bastou uma festa, manda embora. E aí, a gente está lendo aqui, que ele botou sobre ela o peso, aí despediu-a com o menino. Versículo 19.
Quando acabou a água da vasilha, versículo 15. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto, de uma árvore, e foi sentar-se perto dali, à distância, de um tiro de flecha, porque pensou, não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Gente, a gente é muito mal, né, cara? Eu fico vendo como o ser humano é mal. O cara riu, mano. O garoto riu. E vai embora de novo, vai pro raio que te parta. E foi. Eu fico imaginando Abraão botando a bolsa nas costas dela, e ela indo. Ela lembrando, porque é assim que acontece com a gente, né? A gente toma uma paulada, Deus livra a gente. Pô, agora é só, como o pastor disse ali, só vitória, né? Brincou. Só que não. Só que não. Às vezes a gente vai apanhar uma vez, vai apanhar 2 vezes, e H apanha de novo. Bota ali uma bolsa nas costas dela. Dessa vez ele foi até mais gentil, botou uma mochila nas costas dela. Só que ela caminhou para um lugar que não tinha vida, novamente. Foi para o meio do nada. E aí H começa, dessa vez ela estava com o filho, e o filho estava com ela. E aí você imagina o desespero dessa mulher, meu irmão. Ela bebe a água, ela dá para o filho, de repente aguardando alguma coisa acontecer, porque é assim que a gente às vezes anda. Deus vai fazer alguma coisa, Deus vai mover alguma coisa para consolar, para me preencher, porque assim, foi assim que eu fiquei quando eu falei do que aconteceu comigo. O Senhor faz alguma coisa e nada aparecia. Quando eu cheguei no meu limite, eu queria te dizer uma coisa, às vezes parece que Deus, né, espera a gente chegar no limite, né? A gente lembra da passagem lá de Pedro, dos discípulos no barco, Jesus já dormindo na cabine. E aí, as ondas estão batendo. E aí, de repente, a gente está igual os discípulos. Jesus vai acordar agora, e nada. A água começa a entrar no barco. Aí, Jesus vai acordar, e nada. E nada. E nada. A água está entrando no barco. De repente, eles vão lá na cabine, né? E acordam. Mestre, não está vendo? Não foi? Jesus não acordou eles assim. Os discípulos não acordaram ele assim. Ai, mestre, acorda aí. Tu acha que foi assim, irmão? Acorda aí! Tá vendo o que está acontecendo, não, mestre? Às vezes a gente está assim, né? A água está entrando, a água está enchendo nosso barco. A gente está desolado. Está com um sorrisão na cara, porque está dentro do barco com Jesus, né? Mas quando a água vai entrando, e parece que Jesus vai deixando a gente no limite, né? Vai deixando. Quando chega no limite, ele acorda. E ainda fala para você, cadê a tua fé, meu irmão? Onde está a tua fé? Mas glória a Deus que o limite dos discípulos foram aonde eles abaixaram os braços dele, porque eles pararam de tirar água do barco e foram confiar em Jesus. Mesmo tendo pouca fé, segundo Jesus falou. Mas eles pelo menos correram para onde tinha socorro. Às vezes a gente fica o tempo inteiro com um balde querendo tirar a água do barco. Só que não. A gente morre afogado por causa disso. Sem consolo, sem refúgio. E aí, Agar, voltando para Agar, acabou a água. A Bíblia conta que acabou a água de Agar. E ela bota o filho na árvore, aqui, ó. Tum. E é tanta tristeza que ela carregava, que ela vai para longe. Porque deve ser terrível, eu fico imaginando minha filha. Deve ser terrível você ver tua filha morrendo, teu filho morrendo. Porque onde você estava tinha água, comida, e por causa de um sorriso, por causa de alguma atitude, talvez até possa ter sido errada, você está vendo uma vida morrer por causa de água. E aí, Agar, mais uma vez, recebe de Deus uma visita linda. No versículo 17 diz assim: Deus ouviu o choro do menino. Nós servimos a um Deus que vê, que ouve, que conhece. Eu falei isso lá no começo.
E o anjo de Deus desceu do céu, chamou Agar e lhe disse: o que aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. Levanta-te, o menino, e toma-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Eu estava falando assim, Agar, eu sei que depois daquele deserto lá passou muita coisa, ele cresceu, mas eu sou o mesmo daquela vez. Eu te falei que ia fazer e eu vou fazer. Ele só está lembrando, Agar, que eu falei lá atrás no 16, eu estou dizendo de novo no 21. Vou fazer dele um grande povo. E aí, meu irmão, no versículo 20, a Bíblia diz que Deus estava com o menino. Ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Vivia no deserto de Parã e sua mãe conseguiu-lhe uma mulher da terra do Egito. O que eu falei? Que Deus ouve, vê, conhece, traz o quê? Dignidade. Está aí. Está aí um camarada que encontrou dignidade. Ismael. Ao decorrer da história, a gente vê que não foi tão bacana. Mas ali, naquele momento, Deus chegou para Agar e falou: Agar, eu ouvi o choro do teu filho. Abraão não ouviu, Sara não ouviu. Os outros servos, os amigos que certamente estavam com você lá na hospedaria, não ouviam. Mas eu ouvi o choro do teu filho na árvore. Eu sou um Deus que escuto, Agar. Eu vou começar com você agora, Agar. Não adianta mais voltar. Não dá mais. Agora você vai viver debaixo da minha mão. Agora, o melhor lugar para você estar vai ser esse. Porque antes eu te dei conselho, mas agora eu vou te sustentar. Agora eu vou dar dignidade para Ismael. Ismael virou flecheiro, meu irmão. O cara teve profissão. Foi isso que o pastor estava dizendo aqui. A gente vai levar dignidade para as pessoas. A gente vai levar resposta na segunda, na terça, na quarta. Mas você primeiro precisa ouvir a voz de Deus aqui, ó. Falando: filhão, eu sou contigo. Filhão, tamo junto. Filhão, eu sei que está difícil. Toda a missão que você quer completar, que você quer executar lá fora, é árdua, é difícil. Muita gente não entende, né? Mas eu vou te trazer dignidade. Eu vou te responder. Está parecendo que o barco está enchendo de água, mas eu vou te responder. Na verdade, eu já sou a tua resposta. Muitas vezes Deus está guardando só você parar, igual Moisés parava, para ouvir a voz dele. Eu vim nessa manhã aqui para te falar sobre relacionamento. Eu vim aqui para falar com você nessa manhã que Deus ouve, te lembrar disso, que Deus ouve, que Deus vê, que Deus anda com você, que Deus te conhece, que Abraão, pai de multidões, ainda que abandonasse e abandonou Agar, existe um pai sobre todos os pais, existe um rei sobre todos os reis, existe um senhor sobre todos os senhores. A gente olha para Abraão e parece que ele é o maior da Bíblia. A gente olha para Paulo e parece que Paulo era o maior da Bíblia. Mas existe alguém que estava com a mão estendida sobre esses homens, e que está com a mão estendida sobre tua vida, meu irmão. Mas ele não abre mão do relacionamento. Ele não abre mão de te consolar diariamente. Você me pergunta: Leandro, como você está lidando depois de já tem quase um ano isso tudo que eu contei para você que eu passei. Como você está lidando com isso? Vou te responder: tentando comer um pão todo dia do Senhor. Tentando beber da água da fonte que Ele fala para Agar beber todo dia. Porque se eu deixar essa fonte, meu irmão,
Se eu deixar esse consolo para depois consolar, eu não vou consolar ninguém. Eu não vou conseguir amar ninguém. Eu vou apenas jogar o pão, como eu disse, do peito das pessoas. Jogar comida, toma aí, come aí. Mas quando Deus vem e consola como consolou Agar, eu duvido que Agar tratou alguém diferente. Eu fico imaginando Agar, e aí minha cabeça, né, sentando do lado daquela mulher que ela convenceu para casar com Ismael, né? Poxa, meu filho, sabe, é assim, assim, assim. A gente serve a um Deus assim. Eu conheço um Deus que vê, sabe? Eu era escrava, mas agora meu filho é até flecheiro. Ele tem até dignidade. Quando Deus te consola, você é alguém que senta. Quando Deus te consola, você é alguém que ouve. Se você vive debaixo da voz do Senhor e do consolo, você é alguém que conhece o Deus que você serve. Como apresentar alguém se estamos tão feridos? Como vamos apresentar alguém se estamos tão machucados? É possível, mas não é o ideal. O ideal é ser tratado. E aqui, meu irmão, eu tenho certeza que quando Deus monta esses momentos assim, uma das maiores intenções dele é te apresentar a fonte dele. Não aquela fonte que você conheceu, porque eu sei que você conhece a fonte de Jesus, mas eu estou falando a fonte de conversação com o Senhor, a fonte do consolo, a fonte do renovo. Eu queria terminar por aqui, te dizendo que um Deus que pegou Agar e que também me pegou, me encontrou. Aí você pergunta, Leandro, como é que está a tua vida hoje? Eu já vivo o Evangelho há 13 anos. Eu liderei jovens de igrejas grandes e pequenas. Mas hoje eu vivo debaixo de uma mão tão gostosa, tão companheira, tão amiga, que isso não me importa se tem 200, 300 ou se tem 5 ouvindo. O que me importa é ouvir o que vem dele, porque quando sai dele, sai vida. Se sair só de você ou só de mim, sai morte. Mas quando sai dele, passa por mim, sai vida. Quando sai dele, passa por você, sai vida. É um tripé, meu irmão. É como eu estou vendo aqui, um tripé. Nossa vida é um tripé. Deus, você e o próximo. Vamos terminar. Você pode curvar sua cabeça. Eu sei que não por revelação, por alguma coisa, eu sei porque a gente vive sendo ferido, a gente vive desolado. Mas eu sei que Deus hoje Deus me arrancou do meu local para conversar isso com você hoje. Relação, reconstrução, consolo para os feridos. Mas para a gente que está aqui, começar aqui, e aí nós vamos levar. Amém?